Hoje nós vamos aprender a resolver uma equação do segundo grau aplicando a fórmula de Bhaskara. Mas para isso, nós precisamos, primeiramente, identificar o que é uma equação do segundo grau. Nós temos aqui um exemplo genérico, onde nós temos uma definição que diz que toda equação do segundo grau é aquela do formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Só lembrando que isso aqui é um exemplo genérico, é só uma definição. Pode ser que você encontre menos bx, menos c, então o sinal aqui ele não tem tanta importância. É mais uma definição aí para você identificar esse tipo de equação. Uma coisa importante também é observar que a equação do segundo grau, ela sempre vai ter um expoente 2 aqui. O que significa esse expoente 2? Significa que o valor de x aqui, ele vai assumir duas posições, diferente da equação de primeiro grau, onde nós calculávamos o valor de x e ele era somente um valor. Na equação do segundo grau, nós vamos ter duas respostas. Então, eu vou ter sempre um valor de x1 e um valor de x2. Por que isso acontece? Justamente pelo fato de nós termos aqui um expoente 2, que diferencia essa equação. Para resolver, como nós vamos resolver pela fórmula de Bhaskara, eu vou apresentar então aqui a fórmula de Bhaskara. Eu vou dividir ela em duas partes. Então, para determinar o valor de x, eu vou aplicar esta fórmula, menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, esse triângulo aqui se chama delta, dividido por duas vezes o valor de a. Lembrando que quando nós temos uma letra e um número na frente, sem sinal aqui no meio, não tem uma operação visível, não tem um sinal de mais, um sinal de menos, então isso aqui é duas vezes o valor de a. E o delta, nós vamos colocar aqui que o delta é a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Eu sei que você pode estar olhando essa equação, essas letras todas, e realmente está achando um pouco complicado, né? Por que tantas letras? Mas quando a gente pega um exemplo numérico, eu vou colocar aqui para vocês um exemplo numérico. 2x ao quadrado mais 4x menos 6 igual a zero. Então, esse exemplo numérico, ele é a representação desse genérico que está aqui. Tá? E qual é o trabalho que nós temos que ter? Qual é a preocupação que tem que se ter? É identificar qual é o valor de A, qual é o valor de B e qual é o valor de C. Então, você vai observar que sempre o número que está multiplicando o termo que está elevado ao quadrado é o valor de A. Então, esse daqui, esse 2, corresponde ao valor de A. No segundo termo, nós temos um outro número que está multiplicando o x. Então, nesse caso aqui, ó, esse 4 aqui é correspondente a B. E nós temos um último termo aqui, que é o termo C, que nesse caso aqui, ele ocupa o valor do menos 6. Lembra que eu falei para vocês que pode ser mais ou menos C, mais ou menos B? Então, é isso. Uma vez que você identificou os valores de A, B e C, fica muito fácil, é só você trocar os números que estão aqui na fórmula. Então, eu vou deixar anotado aqui que o valor de A ele é 2, o valor de B ele é 4 e o valor de C ele é 6, menos 6 na realidade. Eu quero só complementar também para vocês que esse A e esse B, eles são coeficientes. Porque, de novo, você tem aqui duas letras sem um sinal de mais ou de menos aqui no meio dessas letras. Então, a gente
entende que isso aqui é uma multiplicação. Trazendo aqui para baixo, você tem 2x². Você tem a mesma situação desta parte da fórmula aqui que eu falei que é 2 vezes a. Porque você tem letra e número sem sinal. Então, você entende que isso é uma multiplicação. A mesma coisa acontece aqui. Nós temos letra e número. Então, nós entendemos que isso aqui é 2 que multiplica x² mais 4 que multiplica x. De novo, nós temos letra e número, sem sinal nenhum aqui. Entendemos que é uma multiplicação invisível. E o valor de c é um termo independente, não tem ninguém multiplicando ele. Ele é realmente somente um número. Ele não é um coeficiente que está aqui na frente da letra, tá? Então, uma vez que você identificou o valor de a, b e c, isso você vai poder identificar em toda a equação do segundo grau completa. Quando que é completa? Quando eu tenho o termo a, o b e o c. Se por acaso você vê uma equação onde você tenha esse 2 de expoente, mas você não tenha 3 termos, essa equação ela é uma equação de segundo grau incompleta. E não há necessidade de você usar a fórmula de Bhaskara para resolver ela, muito embora você possa. Mas existe aí uma forma mais fácil de resolver sem aplicar a fórmula de Bhaskara. Nós temos vídeo aqui no canal mostrando como resolver de uma forma mais simples equação de segundo grau incompleta. Bom, vamos aplicar então os termos, os números que a gente descobriu na fórmula. Como a gente tem aqui que o valor de x, que é o valor que eu quero descobrir aqui, vai ser menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a, e eu tenho uma subdivisão aqui para delta, eu vou então primeiro calcular esse valor de delta, porque aí ele vai ficar mais fácil para mim. E o valor de delta é esta fórmula aqui. Correto? Então, eu vou somente substituir. O delta vai ser igual a raiz de b ao quadrado. E eu pude ver que o valor de b aqui é 4. Então, eu vou trocar esse b por 4. Então, aqui eu tenho que esse b, esse 4 corresponde ao valor de b. O 4, ele é fixo da fórmula, ele não vai mudar nunca, sempre vai ser menos 4 aqui. Então, ele já está aqui, vezes o valor de a. O valor de a gente viu aqui que vale 2. Então, isso aqui, esse 2, corresponde ao valor de a. Vezes o valor de c, que eu observei aqui, que é menos 6. Então, esse daqui é o valor de c. Viu como é fácil? É só você identificar quanto vale a, b e c. Feito isso, é só trocar aqui dentro. Então, eu vou fazer 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, vou colocar aqui. Lembra que a base é 4, o expoente é 2, então eu tenho que multiplicar a base 2 vezes. 4 vezes 4, que vai dar 16. Logo, 4 ao quadrado é 16. Aqui nós temos que ficar atento, porque nós temos que aplicar as regras de sinais da multiplicação. Tá? Então, aqui nós vamos fazer 4 vezes 2, 8. Porém, aqui é um número positivo, não tem sinal nenhum, a gente entende que é positivo. E aqui é negativo, então você vai ter menos e mais. E na multiplicação, a gente já viu que isso vai resultar em menos. Então, o resultado aqui é menos 8. Esse menos 8 eu tenho que multiplicar por menos 6. Tá? Que é esse valor aqui. 8 vezes 6, 48. Porém, aqui também a gente tem que aplicar a regra de sinal. Por que tem um mais 48 aqui? Porque na regra de sinal da multiplicação, diz que menos com menos vai ficar mais. Logo, o valor de delta aqui vai ser 16 mais 48.
16 mais 48 vai dar 64. O valor de delta vai ser a raiz quadrada de 64. Quero só lembrar aqui, né, nunca é demais, que aqui nós temos o índice 2, raiz quadrada. Tá? A gente pode deixar um 2 aqui ou não. A raiz sem nada aqui você já entende que é quadrada, né? Então a raiz quadrada de 64 é 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 dá 64. Então nós temos aí que a raiz quadrada de 64 é 8. Ou seja, o valor de delta é 8. E aí nós vamos partir então para a segunda parte, né, que é onde a gente vai descobrir efetivamente o valor de x. Então eu vou pegar a fórmula do x. Já calculei o delta, já está mais fácil. Eu tenho também que ficar atento porque na fórmula diz menos b. Então esse menos aqui, ó, você sempre tem que copiar ele de novo. Eu coloquei aqui com uma cor diferente, tá? Menos. Menos o quê? Menos o b. Quanto que vale b? O b vale 4. 4 positivo. Então, esse 4 aqui, na realidade, ele é mais 4. Só que nós não podemos deixar um sinal com um número com 2 sinais na frente. Então, nós separamos isso aqui por parênteses. E a fórmula diz aqui, continuando, mais ou menos o valor de delta. Então, é mais ou menos o 8 que eu encontrei aqui, dividido por 2 vezes o valor de A. E nós vimos aqui que o valor de A é 2, que nós pegamos daqui, né? Então, você vai ter, substituindo aqui, isso aqui corresponde ao valor de A. 2 vezes o 2. Para nós continuarmos com essa conta aqui, lembra que esse menos aqui é da fórmula. E esse aqui é o valor de B. Aqui dentro do parênteses você tem o valor de B. Para você eliminar esse parênteses, você aplica a mesma regra da multiplicação, da eliminação dos sinais. Então você vai ter aqui, é como se você estivesse multiplicando. Menos com mais vai dar menos. Então, na realidade, isso aqui vai ficar menos 4. Tá? Vou colocar aqui na frente que isso aqui vai ficar menos 4, mais ou menos 8, dividido por 2 vezes 2, 4. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu tenho duas operações para fazer. Menos 4 mais 8 e menos 4 menos 8. Então, eu vou chamar aqui de x1. Eu vou fazer primeiro a subtração aqui. Menos 4 menos 8. Então, quando eu estou somando dois números negativos, eu vou ter um número negativo, não é? Menos 4 com menos 8 dá menos 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 dá 3. Porém, aqui eu aplico a regra de sinal também da divisão. E na divisão, um número negativo dividido por um número positivo é menos e mais, vai ficar menos 3. Então, eu descobri que um dos x vale menos 3. Mas, como eu disse no início, eu preciso de dois valores para x. Porque aqui eu tenho duas operações e aqui também eu tenho um expoente 2. Então, eu vou fazer a segunda parte da conta. Eu fiz aqui menos 4 menos 8 na primeira, no x1. E no x2 agora, eu vou fazer então menos 4 com mais 8. Tá? Então, quando você tem aqui deve 4 e você tem 8, você consegue pagar os 4 e ainda fica com 4. Ou se você pensar que de 4 não dá para tirar 8, você vai pegar o módulo, né? Pegar o número maior, tirar do menor, e aí você usa o sinal que está no número maior. É um pouco mais complicado isso, eu prefiro dizer
Devo 4, tenho 8, me sobra 4. Então, menos 4 com mais 8 fica 4 positivo. E aí você vai ter 4 dividido por 4, 1. Então, esse daqui é o x2. Qual é, então, a solução desta equação? O conjunto de solução é menos 3 e 1. O menos 3 corresponde ao x1 e o 1 ao x2. Então, você tem ali duas respostas. Não é um exercício complicado de fazer. Realmente tem que estar atento ali com relação à regra de sinal e identificar os valores de A, B e C. Importante também é alertar que você só vai conseguir resolver essa equação se o valor de delta que você calcular aqui for um número positivo. Tá? Para estudante do ensino fundamental, ele só consegue resolver essa equação se delta for um valor positivo. Tem que ser um valor maior do que zero aqui, a partir de zero para cima. Porque se for um número negativo, se der, por exemplo, assim, ó, se o delta der ali raiz de menos 16, só um exemplo. Isso aqui, no ensino fundamental, até o 9º ano, você não calcula, porque nós não temos um valor de raiz aqui entre os números reais. Para quem já está no ensino médio, você sabe que você vai conseguir calcular isso. Tá? Mas para o aluno do ensino fundamental, você não faz. Então, quando você, por acaso, se você estiver fazendo um exercício desse e você encontrar uma raiz negativa, isso significa que você não vai resolver esse exercício. Ele não tem uma solução dentro dos números reais. Ok? Por hoje é isso.